Palavras diárias de Deus. Na época, parte da obra de Jesus estava de acordo com o Antigo Testamento, bem como com as leis de Moisés e as palavras de Jeová durante a era da lei. Jesus utilizou tudo isso para fazer parte de sua obra. Ele pregou para o povo e ensinou a eles nas sinagogas, e ele empregou as predições dos profetas no Antigo Testamento para repreender os fariseus que estavam em inimizade com ele, e usou as palavras nas Escrituras para revelar sua desobediência e, assim, condená-los. Pois eles desprezavam o que Jesus fizera. Em particular, muita da obra de Jesus não estava de acordo com as leis das Escrituras e, além disso, o que ele ensinava era superior às suas próprias palavras e ainda mais superior daquilo que foi previsto pelos profetas nas Escrituras. A obra de Jesus foi apenas em prol da redenção do homem e da crucificação. Assim, não havia necessidade de ele dizer mais palavras a fim de conquistar qualquer homem. Muito do que ele ensinou ao homem foi extraído das palavras das Escrituras, e mesmo que sua obra não excedesse às Escrituras, ainda assim ele pôde realizar a obra da crucificação. Sua obra não era a da palavra, nem para conquistar a humanidade, mas para redimir a humanidade. Ele só agiu como a oferta pelo pecado para a humanidade e não agiu como a fonte da palavra para a humanidade. Ele não fez a obra dos gentios, que foi a de conquistar o homem, mas fez a obra da crucificação, a que foi feita entre aqueles que acreditavam que havia um Deus. Embora sua obra tenha sido realizada sobre o fundamento das Escrituras, e ele utilizou aquilo que havia sido previsto pelos profetas antigos para condenar os fariseus, isso foi suficiente para completar a obra da crucificação. Se a obra de hoje ainda fosse realizada sobre o fundamento das previsões dos antigos profetas nas Escrituras, seria impossível conquistar vocês, pois o Antigo Testamento não contém nenhum registro da desobediência e pecados de vocês chineses. Não há história dos seus pecados. E assim, se esta obra ainda permanecesse na Bíblia, vocês nunca se renderiam. A Bíblia registra apenas uma história limitada dos israelitas, uma que é incapaz de estabelecer se vocês são maus ou bons, ou de julgar vocês. Imagine se eu fosse julgá-los de acordo com a história dos israelitas. Vocês ainda me seguiriam como fazem hoje? Vocês sabem o quão difíceis vocês são? Se nenhuma palavra fosse proferida durante este estágio, então seria impossível completar a obra de conquista. Porque eu não vim para ser pregado na cruz, devo falar palavras separadas da Bíblia, para que vocês sejam conquistados. A obra feita por Jesus foi meramente um estágio mais elevado que o Antigo Testamento. Foi utilizada para iniciar uma era e conduzir essa era. Porque ele disse: "Eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir." No entanto, em sua obra havia muito que diferia das leis praticadas e dos mandamentos seguidos pelos israelitas do Antigo Testamento, pois ele não veio para obedecer à lei, mas para cumpri-la. O processo de cumprimento incluiu muitas coisas práticas. Sua obra era mais prática e real, e além disso, era mais viva, e não era adesão cega a regras. Os israelitas não guardavam o sábado? Quando Jesus veio, ele não guardou o sábado, pois ele disse que o Filho do Homem era o Senhor do sábado, e quando o Senhor do sábado chegasse, ele faria o que quisesse.
Ele veio para cumprir as leis do Antigo Testamento e mudar as leis. Tudo o que é feito hoje baseia-se no presente, mas ainda descansa no fundamento da obra de Jeová na era da lei e não transgride esse escopo. Tomar cuidado com sua língua e não cometer adultério, por exemplo, não são essas as leis do Antigo Testamento? Hoje, o que é exigido de vocês não se limita apenas aos 10 mandamentos, mas são mandamentos, mas consistem em mandamentos e leis de uma ordem mais elevada do que as que vieram antes. Mas isso não significa que o que veio antes tenha sido abolido, pois cada estágio da obra de Deus é realizado sobre a fundação do estágio anterior. Quanto àquilo que Jeová apresentou a Israel, como exigir que o povo oferecesse sacrifícios, honrasse seus pais, não adorasse ídolos, não agredisse os outros, não amaldiçoasse os outros, não cometesse adultério, não fumasse nem bebesse, e não comesse coisas mortas nem bebesse sangue. Isso não forma a base de sua prática ainda hoje? É sobre a fundação do passado que a obra foi realizada até hoje. Embora as leis do passado não sejam mais mencionadas e novas demandas tenham sido feitas a vocês, essas leis, longe de ser abolidas, foram, ao contrário, elevadas a um status mais alto. Dizer que foram abolidas significa que a era anterior está desatualizada, enquanto há alguns mandamentos que você deve sempre honrar por toda a eternidade. Os mandamentos do passado já foram colocados em prática, já se tornaram o ser do homem, e não há necessidade de reiterar os mandamentos de não fumar, não beber e assim por diante. Sobre esse fundamento, novos mandamentos são estabelecidos de acordo com suas necessidades de hoje, de acordo com sua estatura e de acordo com a obra de hoje. Decretar os mandamentos para a nova era não significa abolir os mandamentos da era antiga, mas elevá-los acima dessa fundação, para tornar as ações do homem mais completas e mais alinhadas com a realidade. Se, hoje, vocês só fossem obrigados a seguir os mandamentos e respeitar as leis do Antigo Testamento, da mesma forma que os israelitas, e se fosse até mesmo exigido que vocês decorassem as leis estabelecidas por Jeová, não haveria possibilidade alguma de que vocês pudessem mudar. Se vocês fossem apenas obedecer a esses poucos mandamentos limitados ou decorar inúmeras leis, sua velha natureza permaneceria profundamente enraizada e não haveria como desarraigá-la. Assim, vocês se tornariam cada vez mais depravados e nenhum de vocês se tornaria obediente. Isto significa dizer que alguns mandamentos simples ou inúmeras leis são incapazes de ajudá-los a conhecer as obras de Jeová. Vocês não são iguais aos israelitas. Ao seguir as leis e decorar os mandamentos, eles puderam testemunhar as obras de Jeová e dar sua devoção somente a Ele. Mas vocês são incapazes de conseguir isso, e alguns mandamentos da era do Antigo Testamento não são apenas incapazes de fazer vocês entregarem seu coração ou de proteger vocês, mas, em vez disso, tornarão vocês negligentes e abaixarão vocês até o Hades. Pois minha obra é a obra de conquista e é dirigida à sua desobediência e natureza antiga. As amáveis palavras de Jeová e Jesus ficam muito aquém das severas palavras de julgamento de hoje. Sem tais palavras severas, seria impossível conquistar vocês, especialistas, que foram desobedientes por milhares de anos. As leis do Antigo Testamento perderam seu poder sobre vocês
há muito tempo. E o julgamento de hoje é muito mais formidável do que as antigas leis. O mais adequado para vocês é o julgamento, e não as restrições insignificantes das leis, pois vocês não são a humanidade do começo, mas uma humanidade corrupta há milhares de anos. O que o homem deve alcançar agora está de acordo com o estado real do homem de hoje, de acordo com o calibre e estatura atual do homem do presente, e não requer que você siga a doutrina. Isto é para que mudanças possam ser alcançadas em sua antiga natureza e para que você possa deixar de lado suas concepções.